Olá, pessoal. Bom, agora o tema será sobre a antecipação das férias individuais. Então, anotem tudo o que a medida provisória estabeleceu com relação a esta medida a qual a empresa poderá adotar durante o estado de calamidade. Então, durante esse estado de calamidade, a empresa poderá conceder e antecipar as férias individuais dos seus trabalhadores, ok? Bom, aí vem a seguinte situação: a empresa que vai conceder essas férias individuais, que vai antecipar, em regra, as férias individuais elas devem ser comunicadas com antecedência mínima de 30 dias, mas diante do estado de calamidade, a medida provisória estabeleceu que essa comunicação prévia deverá ser de 48 horas. E aí a gente vem novamente discutir essa questão, porque a medida provisória estabeleceu 48 horas, mas o governo estabeleceu o fechamento dos estabelecimentos agora a partir de terça-feira. Então, se a empresa não trabalhou durante o final de semana, hoje é um dia útil, não daria tempo de 48 horas para comunicar essas férias coletivas, quando na verdade amanhã já teria que ter aqui o seu estabelecimento encerrado, fechado, e os empregados já imediatamente com as suas férias antecipadas, concedidas. E aí eu entendo que não daria tempo de comunicar aqui no prazo de 48 horas. Mas a medida provisória tampouco trouxe qualquer tipo de penalidade em caso de não comunicar essas férias no prazo de 48 horas. Enfim, é isso. Mas também pela lei, se a gente for adotar aqui, a comunicação que não for de 30 dias não gera o pagamento em dobro, né? Gera aqui as penalidades, multas administrativas, mas não o pagamento em dobro. Então, só aqui a título de curiosidade. Bom, e o empregado, ele pode conceder isso de forma escrita ou por meio eletrônico, a comunicação dessas férias. Agora, prestem atenção em tudo aqui. Eu me dou o luxo de ler porque é tanta coisa e às vezes uma palavrinha faz totalmente a diferença. Bom, a medida provisória fala que as férias não poderão ser inferior a 5 dias, ok? Até aí tudo bem, até porque o estado de calamidade pública não vai durar apenas 5 dias. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Bom, então você está dizendo também, professora, que aqueles empregados que não têm o período aquisitivo completo poderão antecipar? Poderão antecipar. Então, tiram as férias agora, ok? Mas depois ele vai iniciar um novo período aquisitivo, tá? Então, tem essa situação. O meu grande problema de dar aqui, conceder as férias, antecipar essas férias individuais, são inúmeras. Primeiro, por conta de uma questão de férias, antecipar as férias do empregado numa situação de calamidade pública, onde o empregado não poderá descansar, usufruir realmente do seu descanso e aproveitar com a família esse seu período de descanso. Mas até aí, ok. Também me preocupa porque o estado de calamidade não vai durar por menos de 30 dias, né? Muitas empresas estão aí e já vão fechar por mais de 60 dias, 45 dias. Então, se eu conceder e antecipar essas férias de 30 dias, depois continuou o estado de calamidade, o que a empresa tem que fazer? Então, ela vai ter que adotar uma outra medida. Então, tem que tomar certo cuidado com relação a isso, porque senão a empresa vai ficar enlouquecida, porque num período do estado de calamidade, ela concede férias coletivas, depois férias individuais, depois banco de horas, depois aqui licença remunerada. O que ela vai fazer, né? Então, eu entendo que adota uma única medida e é essa única medida que vai ter que ser seguida daqui para frente. Bom, enfim, depois a gente vai tratando aí aos poucos essa questão. Os trabalhadores que têm aqui, que estão no grupo de risco, eles devem ter a prioridade para sair de imediato de férias. E como é que fica essa comunicação? Não vai ter comunicação, né? Então já manda ele embora de férias hoje e pronto, tá no grupo de risco, provavelmente já estava inclusive até afastado da empresa. Mas enfim, bom, aqui, pessoal, também o artigo 7º da medida provisória diz que, durante a calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias. Sim, aqueles empregados que estão de férias vão ter as férias aqui suspensas,
Quando? Quando se tratar de funcionários de áreas de saúde ou aqueles que desempenham funções sociais. Então, os empregados que estavam de férias nessas atividades essenciais terão as suas férias aí suspensas, eles vão ter que retomar aqui as suas atividades normais. Bom, aí tem o artigo 8º que fala que este 1/3, porque o empregado tem direito às férias e a antecipação do salário acrescido de 1/3 constitucional. E a medida provisória trouxe que esse 1/3 constitucional deverá ser efetuado, poderá, né? Ela fala aqui, ó, é tão bom a gente falar poderá e deverá, porque essa medida provisória tem tanta pegadinha de poderá. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador poderá, não deverá, poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 dessas férias após a concessão, ou seja, o pagamento das férias que teria que ser até 2 dias antes do empregado usufruir dessas férias, acabou, não tem mais esse prazo. E 1/3 constitucional pode ser efetuado, inclusive, até a data em que a empresa deverá pagar o 13º salário. Então, o empregado tirou as férias agora, durante o estado de calamidade pública, e 1/3 constitucional vai poder ser efetuado até o dia 20 de dezembro, tá? Então, essa é uma regra. Bom, o empregado, ele tem o direito de abonar as suas férias, ou seja, vender 1/3 das suas férias. Agora, o que acontece? E é um direito potestativo do empregado, ou seja, se o empregado quiser vender, a empresa vai ter que comprar e não tem choro, vai ter que comprar e pronto. Agora, pela medida provisória, vai depender da empresa querer ou não aceitar esse pedido de abono. Eu entendo que diante da calamidade pública, de fato, a empresa não vai querer comprar, por quê? Não dá para o empregado trabalhar, o empregado está sem o trabalho porque a empresa está fechada, então de fato o empregador ele deve ou não aceitar, tá? É faculdade do empregador agora, não é mais do direito do trabalhador, é faculdade do empregador aceitar ou não. Bom, e agora, com relação à remuneração, como eu disse, as férias devem ser pagas até 2 dias antes das férias, mas diante do estado de calamidade, essas férias podem ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo dessas férias, tá? Então, regra nova enquanto perdurar aí o estado de calamidade pública, ok? Bom, agora, a medida provisória, ela fala o seguinte, ó, na hipótese de dispensa do empregado, essa medida provisória é enquanto durar a calamidade pública. E a medida provisória, ela deixa bem claro aqui no artigo 10, na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias. Então, a medida provisória deixa claro que o empregador poderá rescindir o contrato de trabalho e não permanecer com um contrato ativo, adotando as medidas para que possa deixar os trabalhadores sem trabalhar, mas recebendo os seus respectivos salários. Então, esse artigo 10, ele é bem assim... A empresa pode adotar todas as medidas, mas se a empresa não tiver condições, então vamos fazer o seguinte, pode rescindir o contrato, paga todas as verbas rescisórias dentro do prazo, inclusive todas as férias vencidas e as proporcionais, dentro do prazo legal de até 10 dias, tá? Sob pena, inclusive, de incorrer aí na multa equivalente a um salário do empregado. Então, acredito que essa medida provisória, que deveria ter aqui o cunho de manter o vínculo de emprego, não teve essa força aí, tá? Bom, então em relação às férias individuais, é exatamente isso. Ah, mas professora, e quem também não tem direito às férias porque acabou de começar o trabalho, tem 1 mês de contrato? A empresa vai ter que pagar esse período de férias, tá? 1/3 constitucional pode ser paga até o dia do 13º, e a empresa, o empregado vai perder aqui esse período aquisitivo para iniciar um novo período aquisitivo após aí o término desse estado de calamidade pública, tá bom? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre outra medida, que é a concessão de férias coletivas.